luta agora deve ser para garantir a inclusão do Enem como uma forma alternativa, não substituir o FUVEST pelo Enem, mas como uma forma alternativa ou adicional. Outro tema muito debatido na USP é a questão de segurança. Qual é o plano da reitoria para atacar esse problema? Ainda sobre esse tema, gostaríamos de abordar o trabalho da Superintendente de Segurança, Ana Pastore. Sua indicação foi bem recebida por boa parte da comunidade universitária como uma possível mudança no enfoque de segurança. Porém, sua demissão foi não apenas repentina, como ela afirmou ter se tratado de uma forma de coibir a continuidade das investigações sobre os casos de violência na Faculdade de Medicina. Como o senhor avalia a CPI e qual a relação entre ela e a demissão? Como o senhor avalia a CPI e qual a relação entre ela e a demissão? Não, CPI é um caso à parte, nós podemos discutir. Agora, que isso tenha alguma relação com os casos apontados de violência, particularmente na Faculdade de Medicina, é um mito e é uma coisa sem nenhum fundamento. Porque não esqueçam que foi o reitor da Universidade de São Paulo que determinou que todos os diretores fizessem investigação e promovessem esclarecimento de todas as denúncias havidas neste momento ou de denúncias do passado que as pessoas alegam que não foram devidamente examinados. Isto foi uma determinação minha, o professor Adalberto recebeu isto, e, mais que isto, a reitoria pediu a todos os diretores que informassem todos os casos sobre os quais havia denúncia. Também recebemos uma resposta de todos os diretores listando se há casos ou não, no âmbito da sua unidade, de qualquer tipo de queixa ou denúncia. Todo este material está sendo encaminhado à Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. Esta comissão é composta por pessoas da universidade ou de fora, mas todos eles, eu diria, acima de qualquer suspeita, nenhum deles vai se submeter à vontade do reitor ou de qualquer outro para satisfazer qualquer um. Ela é presidida pelo ex-ministro José Gregori, conhecido como uma das pessoas que lutou para restabelecimento dos direitos humanos logo após o fim da ditadura. Participa ainda o professor Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, professora aposentada da USP, ouvidora da universidade e que, durante o período da ditadura, também sofreu perseguições políticas importantes. O professor Valentim Gentil, da Faculdade de Medicina, um especialista em drogas, substâncias entorpecentes e assim por diante. O professor Calixto Salomão, tá, da Faculdade de Direito. A professora Nancy Cárdia, do Núcleo de Estudos da Violência. Uma representante dos servidores da Universidade de São Paulo e um representante dos alunos. Esta comissão recebe um rol de todas as denúncias e depois recebe o resultado de todas as apurações que os diretores fizeram, de tal maneira que eles poderão confrontar as denúncias com os resultados. E quem se sentir prejudicado, achar que não foi devidamente atendido, recorre a esta comissão, que funciona, então, como um superego, funciona como uma agência reguladora acima do reitor. Tá? Então, isto é absolutamente ilusão. Por outro lado, nós precisamos que a segurança funcione. A segurança. Nós não estamos falando de violência, estamos falando de segurança. Segurança de todos nós. Nós queremos sair aí na rua e não correr o risco de ser assaltado, como tem ocorrido, de não correr o risco de ter arrastão no ponto de ônibus, como estava ocorrendo, e não tinha solução isto. Então, a questão não é simplesmente discutir o futuro da segurança com todo mundo, é implantar programas que defendam e que deem segurança a todos nós que estamos aqui. Ninguém quer invasão de privacidade. Agora, isto é parte de uma cidade violenta.
E nós temos que tomar medidas para isto. A nossa guarda universitária é uma guarda patrimonial. Ela é uma guarda para tomar conta do patrimônio, dos prédios e assim por diante. Ela não é uma guarda armada, ela não está preparada para se defrontar com assaltantes e assassinos que às vezes passam aqui pelas nossas ruas, principalmente à noite, nos cursos noturnos. Então nós precisamos de um plano de fato de segurança. E este plano de segurança está sendo implantado, tá certo? Nós precisamos ter vigilância eletrônica nessa universidade. A cidade inteira tem, todo lugar tem. Esta é a maneira moderna de se fazer segurança. É identificar os pontos em que há risco de segurança. Tá certo? Ao lado disso, nós temos que ter um diálogo construtivo com a Polícia Militar. Porque a Polícia Militar, a ela cabe a ação de segurança armada. Eu não vou prender bandido aqui. Eu não vou prender assaltante. Nem eu, nem o professor Ludovico, nem nenhum de vocês. Quem tem que fazer isto é a Polícia Militar. Tá certo? Que está cada vez mais equipada com métodos modernos de fazer isto. Como? Numa discussão que tem que ser entre todos nós, entre nós, professores, entre os estudantes, entre a Polícia Militar e a Comissão de Direitos Humanos. Vocês têm que conversar com os policiais, têm que dizer o que esperam que seja feito. Não dizer que a polícia aqui vai restringir os vossos direitos. Não vai. Não pode fazer isto. Não é para isto. Mas é para garantir os nossos direitos. É para isso que nós precisamos. É isso, em essência. Então, nós teremos, sim, a implantação de um plano de segurança que será discutido com os professores, com os servidores, com os estudantes e com a participação da Polícia Militar e supervisionado pela Comissão de Direitos Humanos. A próxima pergunta é uma questão aqui de dentro da FEA, então a gente gostaria também se o professor Adalberto pudesse respondê-la. A FEA, depois de um longo processo de embate entre alunos e a diretoria, acabou optando pela não implementação de catracas na entrada do prédio. Todavia, durante as férias, foi tomada a decisão de realizar uma reforma na portaria, no valor de R$ 300 mil, que consiste em parte do projeto de implementação de catracas. Tal decisão não foi nem mesmo aprovada na congregação, sendo parcamente discutida no Conselho Técnico-Administrativo, CTA. Como a reitoria entende essa falta de diálogo entre o corpo docente e a diretoria após um momento como a greve que deveria ter gerado justamente a postura contrária? Olha, eu não vou, obviamente, interferir naquilo que é a política interna de uma unidade. Mas, certamente, a universidade pressupõe que o diálogo exista e que os diferentes componentes da universidade, representados por estudantes, professores e servidores, não só se comuniquem, como discutam questões que são centrais na vida da universidade. Agora, é também necessário entender que esta discussão tem que ser pautada por uma lógica. Se nós estamos discutindo questões de segurança, se nós estamos discutindo a necessidade de controlarmos a circulação de pessoas que podem trazer agressão à vida e à propriedade. Uma medida como esta, eu imagino, deve ser entendida dentro desse contexto. Eu não sou favorável nem contrário à catraca, mas eu pedi para instalar sensores, catracas, etc., na porta da reitoria. E eu pergunto qual é o prédio de uma empresa ou de uma entidade pública que vocês chegam e vão entrando assim, sem dar satisfação para ninguém, etc. Tá certo? Como, por exemplo, marquem um encontro com alguns colegas num prédio público qualquer, por exemplo, na Secretaria de Administração ou na Secretaria da Educação, reserve uma sala lá, marquem um encontro lá e vão entrando sem. Claro que as pessoas vão querer saber quem é você, o que você veio fazer, que hora, etc. Por quê?
Porque isso precisa ser regulado. Não é assim, cada um vai onde quer, do jeito que quer. Nós gostaríamos que o mundo fosse assim, mas não é. Por quê? Porque há sempre riscos de segurança. E é disso que nós estamos tratando essencialmente. Quando eu era criança, na minha cidadezinha lá no interior, nós não fechávamos a porta da rua da casa. Não precisava. As pessoas entravam na casa, eram teus amigos. Quem não era teu amigo não entrava na casa. Você não tinha que tomar cuidado com isso. Hoje está cheio de grade aqui para todo lugar que você vai na cidade de São Paulo. E se for lá na cidadezinha, está da mesma maneira, tudo trancado. É uma sociedade ruim que nós construímos? Olha, cabe nos mudar. Vocês são jovens, mudem a sociedade. Mas, por enquanto, nós temos que tomar medidas para esse tipo de controle. Agora, se o professor Adalberto quiser falar alguma coisa, ele fica à vontade. Mas também não... Obrigado. Não. Rapidamente, eu gostaria de esclarecer que foi uma decisão adotada após ampla consulta aos 3 segmentos de alunos, servidores e docentes. E foi uma decisão que foi comunicada na congregação da escola, onde ficou claro que a comunidade de docentes e de servidores preferiu catracas. A outra parte dos alunos, majoritariamente, preferiu não ter catracas. Tá certo? E, no momento, o que está se fazendo é um processo de controle de acesso via monitoria de câmeras de segurança de alta resolução, com qualidade, para poder se identificar pessoas que transitam aqui pelo espaço da FEA. Como vocês são novos aqui, mas provavelmente já sabem que nós tivemos um indivíduo, aluno, colega do 4º ano de atuária, noturno, Felipe Ramos de Paiva, que foi assassinado aqui, depois de ser perseguido aqui dentro da escola, e quando ele chegou ao carro dele blindado, ele foi entrar no carro e tomou um tiro na cabeça. Muito bem, nós conseguimos identificar isso daí por visão muito precária de câmeras de filmagem, mas muito precárias mesmo, e conseguimos identificar os 2 praticantes desse terrível episódio, tá certo? Agora, outras vezes nós já fomos aqui assediados, e somos sistematicamente assediados por pessoas que não são da nossa comunidade e que frequentam aqui os nossos espaços para roubar celulares, mochilas, iPads, etc., de salas de aula, onde a gente tem muitas vezes até uma visão precária, e agora a gente quer melhorar isso daí, tá certo? Então, o que nós estamos gastando um valor muito menor do que o que foi inicialmente projetado, que era de mais de R$1.200.000, fora todo o controle de acesso com catraques, todo o total seria em torno de R$1.800. Perdão, R$1.800.000. Hoje, nós vamos implantar apenas a portaria frontal. Mais adiante, vamos fazer a portaria do fundo da FEA e, no momento, não estamos ainda colocando catraca. Nós vamos devagar, procurando melhorar o nosso controle de acesso. Então, essa é a resposta. Eu só vou... curiosidade minha, estritamente. Que alguém, não sei se o Rodrigo ou a senhora, qualquer um, me apresentasse de uma maneira muito sintética qual é o argumento dos alunos contrário à catraca. Só queria entender a lógica. Só para entender a lógica, só isso. Não está funcionando. Alô? Bom, então, primeiro, obrigado pela presença do senhor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Matias, também do Centro Acadêmico. Inclusive, quando eu conversei com o professor Adalberto, quando ele nos apresentou a proposta de reforma da portaria, conversei com ele que, a princípio, quando a gente debatia catracas, e houve o plebiscito aqui na FEA,
A questão principal dos alunos era